Bom dia, turma. Tudo bem? Então, nossa atividade de matemática de hoje é a atividade referente à atividade da aula do dia 6 de agosto, tá bom? Medida de tempo, atividade que foi impressa. Vamos lembrar as medidas de tempo? Vocês ainda lembram quantas horas tem em um dia? Ou em uma semana, quantos dias tem? Um mês tem quantas semanas? Um ano tem quantos meses? E o que são um bimestre, um trimestre e um semestre? Vocês lembram? O que é ano bissexto? Vocês sabem dizer? Hoje nós vamos rever alguns desses conceitos, tá bom? Então, as medidas de tempo, elas surgiram antigamente, pois os povos precisavam saber o tempo para realizar as atividades diárias, como, por exemplo, caçar, pescar, qual era a época certa para plantar e qual era o melhor momento para realizar essas atividades. E eles também precisavam saber qual era a melhor fase para poder colher as plantações e quanto tempo elas duravam em bom estado para alimentação. E aí, uma das primeiras formas que eles utilizavam para fazer essa medida de tempo era observando a lua. E aí, cada uma das fases da lua era uma época própria. Por exemplo, na lua cheia, eles sabiam que era a época de caçar. Na lua minguante, era uma outra época. Na lua crescente e por aí vai. E também eles faziam a medida desse tempo olhando para o sol. Eles conseguiam identificar quanto do dia já tinha se passado, só observando a posição do sol no céu. Eles conseguiram identificar isso. E aí, a gente tem aí a imagem, né, do relógio do sol. Ele era usado lá antigamente, no 1600 anos antes de Cristo, para ver como era antigo. A gente sempre diz, né, o sol nasce de um lado, ele morre, ele se põe do outro lado. E aí, com isso, eles conseguiam saber exatamente quanto do dia já tinha se passado a partir da sombra que fica aí do sol, tá bom? E aí, a gente tinha o relógio de pêndulo, nós também tinha a ampulheta, né? Que são todas datadas bem antigo, ó, 330 anos depois de Cristo, que foi datado o uso da ampulheta. Com o passar do tempo, o homem foi criando novos modos de medir o tempo. Atualmente, nós usamos o quê? Os relógios para medir o tempo, o tempo cronológico, que a gente também sabe que tem o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é esse tempo de trabalhar, de estudar, de fazer a lição de casa, tá? É esse tempo que a gente consegue ir explicando, né, o que aconteceu. Por exemplo, também o tempo cronológico entra no nascimento e desenvolvimento de uma pessoa, tá bom? Os dias da semana são quais, gente? São 7, que inicia com qual dia? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e se encerra no sábado. 7 dias. Domingo é o primeiro dia da semana, tá bom? E quais são os meses do ano e quantos dias eles têm?
Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28 dias, normalmente, tá? A cada 4 anos, fevereiro tem 29 dias, mas a gente vai ver mais na frente. Março, 31 dias, abril, 30 dias, maio, 30 dias, junho, 30 dias, julho, 31 dias, agosto, 31, setembro tem 30, outubro, 31, novembro tem 30 dias e dezembro tem 31 dias. Este mês do qual nós estamos, que é agosto, tem 31 dias. Esses 2 primeiros meses aí, nós podemos dizer que eles são o quê? O primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Segundo bimestre, março e abril. Terceiro bimestre, maio e junho. Quarto bimestre, julho e agosto. Quinto bimestre, setembro e outubro. E sexto bimestre, novembro e dezembro. A cada 2 meses é um bimestre. Um trimestre são 3 meses. O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro, março. O segundo trimestre é abril, maio e junho. O terceiro trimestre são julho, agosto e setembro. E o quarto trimestre é outubro, novembro e dezembro. Então, o último trimestre do ano é outubro, novembro e dezembro. Um ano ele tem o quê? 6 bimestres, 4 trimestres e 2 semestres. O semestre é os 6 meses. 6 primeiros meses é o primeiro semestre, que vai de janeiro a junho. O segundo semestre vai de julho a dezembro, ok? Por exemplo, o primeiro semestre, nós temos aí 6 meses. E se nós fôssemos ver quantos dias tem o primeiro semestre, nós iríamos fazer o quê? Somar. Somar o quê? Os dias de 31 dias de janeiro, 28 de fevereiro, mais 31 de março, mais 30 de abril. Aí 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Dá 121 dias só nos os 4 meses de baixo, né? Mais 121 nos 4, mais os 28 de janeiro, 149, mais 31 dias de janeiro, 181 dias. Vamos lá. Existem diversas formas utilizadas para medir o tempo, né? O dia, ele tem quantas horas? Tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Uma quinzena são 15 dias. Um mês, ele tem 30 dias se ele for o mês padrão, ou 4 semanas. Pode observar no calendário que todos os meses ele tem 4 semanas. Alguns têm 5, mas são mais raros. Um bimestre são 2 meses, um trimestre são 3 meses, um semestre 6 meses. Um ano ele tem 12 meses. Aí o ano tem 12 meses. O ano comercial ele tem
365 dias, tá? O que é esse ano comercial? O ano comercial, nós falamos que é o ano que a gente usa de comércio, de venda, os dias que estão abertos para venda, podemos dizer assim, né? Quem trabalha de contrato, carteira assinada, tem que cumprir esses 365 dias do ano comercial, tá? Aí nós temos também o ano normal, que é 365 dias e 6 horas. Por que e 6 horas, professora? Não estou entendendo. Quando a gente soma essas 6 horas a cada 4 anos, nós vamos ter 366 dias, que é o ano bissexto. Se a gente somar, né, vai dar certinho. 6 mais 6 dá 12. E 12 mais 12, 24. 12 horas a primeira parte da manhã e mais 12 horas a parte da tarde. Então, por isso que existe o ano bissexto, porque o ano normalmente ele é 365 dias e 6 horas. Só que a gente não fica cronometrando essa hora para saber direitinho, tá bom? Esse é o motivo que acontece o ano bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias, tá bom? Um biênio é 2 anos. Uma década é 10 anos. Um século são 100 anos. E o milênio é 1000 anos. O nome já vem dizendo, ó, biênio, 2, década, 10, século, 100, milênio, 1000, tá bom? E aí vocês vão lá para atividade. A atividade é essa referente ao dia 6. Um dia tem quantas horas? Uma semana tem quantos dias? Um mês tem aproximadamente quantas semanas? Um ano tem quantos meses? 2. Quantos meses tem um bimestre e um trimestre? 3. Como se chama o período de 6 meses? 4. Quais são os meses que formam o quinto bimestre do ano? 6. Calcule e registre quantos dias são. Em março e abril juntos, somando esses 2 meses, quantos dias vai dar? Julho e agosto, somando esses meses, quantos dias dão? 6. Descubra quantos anos tem cada período e complete. Uma década, o século e o milênio. Quantos anos tem cada um, você vai colocar aí, tantos anos, ok? E que é uma adivinha para vocês. O que é? Ontem era amanhã e amanhã será ontem. Vocês vão resolver isso aí bem direitinho, tá? E enviar a fotinha para nós como de costume, ok? Então, na aula de hoje, nós retomamos sobre as formas de medida de tempo e as unidades de medida de tempo, os dias da semana e os meses do ano. Introduzimos também o que é o ano bissexto, a década, século e milênio. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. E não esqueçam de resolver e enviar a atividade impressa, tá bom? Um abraço, até a correção e é isso.